Amém. Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Hoje nós vamos encerrar aquilo que temos feito a partir desse livro, o livro de Atos, no capítulo 19, a segunda parte. Atos 19. O pastor Tomás, ele falou de um livro em uma hora. De fato, nós temos essa programação nas quartas-feiras, mas é a primeira quarta-feira do mês. E o próximo livro vai ser Romanos. Aí assim, a queima-roupa não tem condição não, tem que ter uma preparação. Romanos é complexo. Mas vamos lá. Livro de Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 23 até o final, nós vamos ver aí uma confusão em Éfeso. Como nós vimos na quarta-feira passada, o reino de Deus está progredindo e a sua influência é percebida na Ásia Menor. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando o reino de Deus avança, Satanás tem que ceder. É verdade, as portas do inferno não prevalecerão, mas ele não vai deixar fácil. O príncipe das trevas, ele não vai deixar fácil, ele vai batalhar para que as coisas não ocorram com paz, com tranquilidade. E aqui, com uma riqueza de detalhes, Lucas vai registrar um incidente que teve um efeito profundo sobre o desenvolvimento da igreja em Éfeso. Eu gostaria de fazer essa leitura paralela com os irmãos, com todo cuidado, como temos feito sempre. Os versículos 23 e 24, o texto diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto, por causa do caminho, um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices. Olhe para mim um momento. Nesses dois versículos você já vê algo significativo. Tumulto já é uma coisa que sugere ser complexa. E aí está adjetivada um grande tumulto. Paulo, os cristãos vão enfrentar neste lugar uma oposição terrível. Nós não temos como ter todos os registros de tudo aquilo que eles viveram em Atos, porque não era essa a perspectiva de Lucas. Lucas geralmente retrata o evangelho de forma pungente, de forma grandiosa, ele dá essa ênfase. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer com mais detalhes o que foi que ele sofreu em cada um desses lugares. O texto aí diz que houve um grande tumulto por causa do caminho. O que é o caminho? O caminho é uma expressão geral que nesse momento está designando os primeiros cristãos, aquilo que nós podemos chamar de a igreja primitiva. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. E a terminologia são os seguidores desse caminho. É uma terminologia adotada aí por Lucas. Então, nós vamos ver que esse Demétrio vai mover esse tumulto. Nas cartas de Paulo, nós vamos ter a extensão desse tumulto. Guarde o texto aí um pouquinho. Se você veio com lápis, anote. Não precisa abrir sua Bíblia agora, eu vou mostrar aqui. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, aspectos desse tumulto. Paulo vai dizer: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, e aqui feras está sendo utilizado no seu sentido metafórico, porque esse tumulto foi muito forte, e as pessoas hostilizaram a Paulo e os cristãos nesse lugar como se eles fossem feras de fato. Tanto é que Paulo nem se apresenta, e há uma orientação dos amigos de Paulo a que Paulo não vá confrontar em Éfeso, porque em Éfeso foi muito sério o tumulto provocado por esse ourives. Em uma outra carta, 2 Coríntios, no capítulo
1, os versículos 8 até 11, Paulo também vai falar sobre esse tumulto. E ele vai dizer o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, que é o lugar onde ele está, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Veja como foi a intensidade desse tumulto. A intensidade desse tumulto. E ele continua dizendo: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações. Então, irmãos, esse tumulto aí, ele foi muito grande. O registro que Lucas faz disso é aparentemente superficial. Paulo vai dar a intensidade desse tumulto em suas cartas. Então, o que nós temos aí? Esse camarada, ele levanta uma oposição aos cristãos, partindo dos metalúrgicos daquele lugar, que dependiam do culto da deusa Ártemis, também conhecida como Diana. Ártemis no grego, no panteão grego, é a mesma deusa Diana no panteão romano. Um grande e lucrativo comércio era encabeçado por essa prática nesse lugar. Disfarçado de religião, eles vão defender a sua fonte de renda. Então, volta aí para o texto no livro de Atos, no capítulo 19, o versículo 25 e 26, o texto diz assim: esse Demétrio reuniu com os trabalhadores dessa profissão, e ele disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Versículo 26. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. A confusão está aí. Demétrio chama os trabalhadores dessa profissão. E aqui, irmãos, é interessante, assim, aí é onde entra a riqueza da língua grega. Quando ele chama trabalhadores, ele está falando não apenas aqueles que trabalham no artesanato com a questão da fabricação, mas ele também está falando aos trabalhadores que representam a parte de negócio, o comércio em si, os comerciantes e todos aqueles derivados que precisavam da manufatura dessas imagens para terem os seus lucros. Demétrio, perceba no que ele fala, perceba, e ele diz de forma muito clara, que existe prosperidade financeira naquilo que ele faz. Olha o texto bem direitinho. Senhores, você sabe, nós temos uma boa fonte de lucro. É próximo. E ao fazer referência aos seus lucros, com certeza ele está chamando a atenção daquelas pessoas que ele quer chamar. Mas aqui nesse texto, irmãos, nós temos também o registro de como o Evangelho estava impactando a Ásia Menor. O texto diz o seguinte, preste atenção. Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Paulo está influenciando, fazendo líderes, pregando o Evangelho, e nós temos um registro aí da expansão do Evangelho nesse lugar. Quase toda a Ásia,
Paulo é produtivo. E aqui o ponto-chave, o que é que ele está dizendo? Esses deuses não são deuses. Deuses falsos que só servem para dar lucro aos ourives. Aí Demétrio agora levanta sua queixa, versículo 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Irmãos, Demétrio, ele é astuto. Ele toca logo no coração do povo, dizendo, olha, estão querendo tirar o dinheiro da gente, a nossa atividade é lucrativa. Aí depois ele ilustra essa motivação com motivações religiosas. Ele se mostra preocupado com o descrédito da deusa. Fatalmente, irmãos, ele quer mexer com o coração das pessoas, seja de fato no objetivo principal, que é a questão do lucro financeiro, seja no objetivo aqui secundário, que seria a importância da deusa, a importância do templo, a importância dela como divindade. Gostaria, irmão, de falar sobre a deusa, essa deusa que em grego, no panteão grego, recebe o nome de Ártemis, no panteão romano, recebe o nome de Diana. Vale a pena salientar, irmãos, que quando nós estudamos sobre essas questões religiosas e que envolvem religiosidade e história, é necessário fazer um estudo sério. E alguns desses estudos levam um pouco de tempo. Se não fizermos o estudo sério, se não pesquisarmos todas as informações como realmente deve ser, nós ficamos com informações parciais sobre o evento que trazem uma interpretação parcial e uma ideia parcial da situação. Então, quando vocês forem pesquisar sobre a deusa Ártemis, tenham cuidado, porque ela tem duas histórias. Muito embora essas duas histórias estão ligadas à mesma divindade. Só que uma história é honrosa e a outra história não é tão honrosa assim. A história que é honrosa sobre Ártemis, que também é Diana, é o fato de que ela é a deusa da caça. É essa primeira estátua que vocês estão vendo aqui. A deusa da caça. Então, muitas pessoas vão enfatizar a deusa da caça, a deusa da coragem, do conhecimento da caça. Mas, na realidade, irmãos, os estudiosos, sobretudo os arqueólogos, também entendem que essa mesma deusa que era e conhecida mais por ser a deusa da caça, ela também era a deusa da fertilidade. E perceba aqui no outro lado que existe uma estátua que representa essa deusa Diana como uma fonte, em que cada ponto desse aí é água, como se estivesse saindo dos seus seios. É uma deusa que é representada por vários seios, como a deusa da fertilidade. E conhecendo a cultura e a religiosidade das religiões de mistério gregas no século I, sendo essa deusa uma deusa pagã, que fala sobre a questão da fertilidade, fatalmente o culto dela envolvia orgias. Fatalmente. É certo que o seu culto envolvesse orgias cultuais, envolvesse glutonaria, envolvesse um padrão ético e cultico que é muito diferente do que representa o Deus judaico-cristão, que representa a ética do Antigo Testamento e a ética do Novo Testamento, do cristianismo em si. É uma ética muito distinta, uma moralidade muito diferente. Então, é razoável entender, irmãos, que era uma deusa que ela era muito querida pelo seu povo. Sabe por quê? O templo de Diana, que é Ártemis, é caracterizada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os estudiosos dizem que
o templo de Diana era 4 vezes maior que o Partenon da Grécia. E ele era todo feito em mármore. Todo feito em mármore. Não é uma coisa simples, não é, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de uma religiosidade pagã fortemente arraigada no coração do povo na Ásia Menor. Então, é algo muito sério, algo muito forte. Mas aqui, o tumulto. Qual é o tumulto? Vamos lá. Se puder passar por aí, eu agradeço. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Chegou. Versículo 28. Ao ouvirem isso, o que Demétrio relatou, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Nós aqui vemos a fúria de um povo que foi mexido, entre aspas, na sua honra, na sua cultura, provocado por alguém cujas motivações não são motivações boas. Veja o versículo 29. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Veja que esse tumulto, ele se amplia e ele toma ares de tumulto generalizado, envolvendo toda uma cidade, indo para um ponto principal dessa cidade, que era uma praça ao ar livre, onde geralmente pequenas peças de mímica eram mostradas, geralmente críticas ao governo, ou então alguma coisa engraçada que pudesse favorecer o povo, trazendo alguma alegria por parte dos artistas. Mas aqui, este lugar está sendo utilizado como uma assembleia, e nós vemos que Paulo não está aí. Quem está aí são os seus companheiros. Paulo está guardado em um lugar. Gaio sugere um nome latim, Aristarco sugere um nome grego. Então eram companheiros de viagem de Paulo, já de outras regiões que o acompanhavam. Versículo 30. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. E aqui, irmãos, gostaria que você pensasse na situação. Você sendo um dos principais pivôs de um tumulto, você vendo os seus companheiros de viagem sendo praticamente escorraçados por uma cidade inteira, hostil àquilo que estava lhes acontecendo, ele queria fazer alguma coisa. Os próprios discípulos não permitiram, ele corria seríssimo perigo de morte, de ser trucidado nessa praça, antes que essa notícia chegasse aos ouvidos de qualquer juiz, de qualquer autoridade dessa cidade. Paulo corria esse risco. E Paulo, no seu coração, ele sente o peso. Qual é o peso? Seus amigos estão ali, sofrendo. Ele queria se apresentar, mas os próprios discípulos, que queriam o bem de Paulo, Paulo este, que já tinha sido apedrejado em Listra, Paulo esse, que já tinha levado uma surra em Filipos, os amigos seguram ele, os discípulos seguram ele, querem um bem dele, mas o seu coração vê os seus companheiros de viagem sendo quase trucidados em praça pública. A influência de Paulo é grande. Paulo já tinha uma grandiosíssima influência, versículo 31. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado. Pedimos-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Pessoas importantes que conheciam Paulo estão sugerindo a que ele não vá. Sugerindo a que ele não vá para esse lugar. Aí surge um coitado no meio do caminho, que pelo fato de ser judeu, e muito provavelmente
pela possibilidade que ele tinha de falar bem, botaram ele botaram ele no meio da briga. Ninguém sabe quem é ao certo, mas vai chegar um camarada ali e fazer isso. Porque esse povo que está aí, hostil de coração, eles não sabem nem o que estão fazendo. Veja o versículo 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Mas é digna de nota aquilo que traz a terceira parte do versículo. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Uma multidão acéfala. Uma multidão sem saber o que está fazendo. Uma multidão sem bom senso. Uma multidão que simplesmente está instigada na sua sensibilidade. Um perigo grande Paulo está correndo. Não sabia nem por que estava ali. Aí surge Alexandre. Não tem tu, vai tu mesmo. Ninguém sabe quem é esse Alexandre, com certeza. Muito provavelmente é alguém que falava bem, judeu, e que estava por ali. E como ele foi reconhecido, empurraram ele, botaram para dentro da briga. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristianismo e o judaísmo, eles têm uma coisa em comum em relação a esse problema. Tanto os judeus quanto os cristãos não adoram a deusa Diana. Então, eles fatalmente colocaram um judeu lá para explicar a coisa, por causa disso, e esperavam que ele fosse dar, ou que ele fosse dizer alguma coisa. Vamos ver o que é que o texto diz. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, vai tu agora, pum. Ele fez sinal pedindo silêncio, muito provavelmente ele tinha capacidade de oratória, com a intenção de fazer a defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, então já sabiam que judeu não adoram, os judeus não adoram a deusa Artemis. Então, quando souberam quem era que ia falar, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Artemis dos Efésios. Irmãos, eu não sou fã de futebol, mas eu acho que deve ser uma sensação muito interessante. Um estádio com 40 mil torcedores, gritando o nome de um time só, ou então de uma pessoa só. Deve ser um negócio muito emocionante. Aí é quase toda uma cidade que durante 2 horas ininterruptas enfrentam de forma hostil esse povo, gritando: grande é Artemis dos Efésios. Grande é Artemis dos Efésios. Grande é Artemis dos Efésios. Eu não fiz nem 10 segundos, irmãos. Pense 2 horas. 2 horas. Aí o que é que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levanta um escape. O Senhor levanta alguém com bom senso. Paulo não podia fazer nada. Alexandre sozinho foi acuado. E alguém de bom senso. Oração, caldo de galinha e bom senso não faz mal a ninguém. E aqui levanta-se alguém de bom senso para defender a situação de forma racional. Um oficial da cidade. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Demétrio tinha perdido. Demétrio ninguém nem ouve mais falar. Perdeu o controle da situação.
entra em ação um oficial da cidade de uma reputação comparada à do prefeito de uma cidade moderna, alguém com autoridade. O povo, quando vê que é alguém da cidade, dos oficiais, o respeita e dá a voz a ele. Ele faz uma pergunta retórica. Por quê? Porque ele faz o povo raciocinar sobre a situação que eles tinham. Quem é que não sabe que essa cidade de Éfeso tem um templo e que a deusa Diana é daqui? Um templo que é 4 vezes maior que o Partenon, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma multidão de ourives, de gente que trabalhava e que era envolvida em cultos orgiásticos, de uma cidade que é totalmente envolvida com isso, vivia à mercê disso. Quem é que não sabe disso? Isso é muito forte, então acalme seu coração. Isso não é assim não, isso é bom senso, irmãos. Ele dá uma lição aí tremenda de bom senso. Ele diz, isso é inegável, inegável. Agora, como ele é um oficial, e ele conhece de lei, ele dá uma alfinetada no povo. Olha o que é que diz aí, o versículo seguinte, 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Por que é que ele está dizendo isso? Porque não existe nenhuma acusação formal contra eles. Estão acusando de boca. E nessa época, nessa cidade, de boca, as coisas não funcionavam. Tinha que instaurar o processo bem certinho. E este homem, com muito bom senso, ele chama a atenção de todos ao fato de que eles estão causando um tumulto e que esse tumulto pode ser caro para eles mesmos. Porque os gregos estão subjugados pelos romanos. E os romanos não gostavam de tumultos nas suas cidades. Uma cidade que tivesse muito tumulto, ele trocava os seus líderes. E ele está dizendo, olha, trouxeram para cá, eu sou um dos oficiais, não tem nada, não tem registro algum. Eles estão sendo colocados aqui de boca, e não é assim não. Veja o versículo de se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos a procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Veja como a pessoa de bom senso pode fazer. E ele fez, e foi corajoso. O oficial é sensato. Ele mostra a todos que não deve ser assim. Existe um processo. Demétrio ninguém sabe nem montar. Perdeu o controle da situação e agora está tendo a vergonha de saber que aquele tumulto que ele fez é totalmente inútil. E aqui o oficial, um homem da lei, da ordem, ele enfatiza que os processos devem ser instaurados perante um tribunal legalmente constituído e que se reúne em datas marcadas. Que eles apresentem a queixa, faça o certo do jeito certo. É razoável entender que aquilo que eles estão fazendo não tem legalidade alguma. E aqui um risco. Qual é o risco? Versículo 40. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública. Quem ser acusado? Os próprios cidadãos de Éfeso. Nem são os judeus, nem são os cristãos. É ele que está dizendo, da maneira como está, nós que corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. E nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto. Não temos como justificar, não tem documentação. O processo não foi instaurado de forma legal. Não tem, está errado.
Não há razão para isso. Se as autoridades romanas fossem investigar os acontecimentos que aconteceram aí nesse dia, é possível que considerasse os efésios como desordeiros e entendesse que esse tumulto que foi criado como uma espécie de conspiração. Só bastava alguém dizer, isso aí foi uma conspiração contra Roma. Aí quando ele disse isso, que o povo analisa a situação, o que é que acontece? Versículo 41. Tendo dito isso, acabou. Acabou a assembleia. Tchau. Cerrou. Irmãos, quais são as grandes lições que nós temos da segunda parte do versículo 19 e que está muito próximo de nós hoje em dia? Em primeiro lugar, irmãos, a gente vai ver que esse tumulto, no fundo, ele não tem razão doutrinária, ele não tem razão religiosa, ele não tem razão ética. O que ele tem é razão econômica, para disfarçar a motivação real desse tumulto. Demétrio utilizou 3 motivos para dar uma aparência de honra à causa que ele estava alegando. Primeiro motivo, o perigo do ofício dele perder a fama. Segundo motivo, o perigo do seu templo perder o prestígio. Terceiro motivo, o perigo da deusa perder a majestade divina. Mas no fundo mesmo, o motivo principal era que a grande fonte de lucro ia se acabar. E aqui, irmãos, vale a pena lembrar que é da teologia de Paulo o alerta de que o amor ao dinheiro é a fonte, a origem de toda a sorte de males. Você olha para o nosso mercado consumidor hoje. Nós temos coisas que são fabricadas que trazem dano à natureza. E muitas coisas que são fabricadas trazem dano à saúde dos seres humanos. Por que que essas coisas não são questionadas e não são criadas outros fluxos de produção, outros produtos, outras alternativas sustentáveis? Por nada não, irmãos. É porque o núcleo continua sendo o mesmo. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Nós precisamos ter muito cuidado com essas questões, porque o amor ao dinheiro, inclusive, reveste-se com capa de religiosidade dentro de muitas igrejas, através da teologia da prosperidade. Não tem muita diferença, não. A questão religiosa, o Deus que faz, o Deus que dá, o Deus que sim, o Deus que vai, tarará. Mas no fundo, o que o cara quer é viver bem e um Deus que conceda a ele qualidade de vida e tudo o que ele quer. Irmãos, essa entidade que lida, esse demônio que lida nesse nível, ele é tão forte que no Novo Testamento é o único demônio que é citado pelo nome. Mamon. E ele é um dos mais fortes. E ele tem uma capacidade de influenciar terrível e de penetrar em tudo que é aspecto da vida humana. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Que nós possamos analisar a nossa vida. E que nós possamos perceber a necessidade de que o trono do nosso coração seja governado pelo Senhor Jesus. Seja governado pelo Senhor Jesus. Segunda coisa que nós vemos aí. Uma confusão proporcionada por uma multidão acéfala. Acéfala significa sem cérebro, sem raciocínio.
sem discernimento. Um dos líderes mais importantes, Benjamin Franklin, uma vez ele disse que uma turba, quer dizer, um grupo como esse foi feito, uma turba, é um monstro com uma porção de cabeças, mas sem nenhum cérebro. Um dos grandes pensadores do Novo Testamento, chamado Max Lerner, ele disse uma vez que, em sua ignorância, cegueira e confusão, toda a multidão é uma liga de homens assustados à procura de segurança na ação coletiva. E aqui uma outra grande lição para nós. Socialmente falando, uma multidão pode fazer algo que individualmente um só não faria. Eu vou dar um exemplo bem simples de um caso que aconteceu aqui na Paraíba. Se não me falha a memória, na cidade que é próxima a Pernambuco, a divisa com Pernambuco, não, antes. No outro lado, Pedra de Fogo é do lado de cá. Não, também é próximo de Pedra de Fogo. É do lado esquerdo de quem vai para Recife, a entrada dela. Ela já foi tida como a segunda cidade mais espírita da Paraíba. Eu acho que é Alhandra. Alhandra. Aconteceu uma coisa interessante ali. Uma pessoa foi pego em negócio de estupro. Acusado, um camarada de estupro. Aí a população pegou, esse camarada levou para a delegacia. No que levou para a delegacia não era lá essas coisas. Deu-se a entender que não deu um suporte que deveria. E o próprio povo aniquilou esse camarada. Infelizmente, não teve como mover a ação. Por quê? Porque não tem como quantificar o réu. É simples, é fácil de entender. Junta-se a multidão perto do cara, um dá uma tapa, outro dá um chute. Ninguém sabe quem foi. Individualmente, ninguém tem coragem de chegar lá e sozinho fazer o que tem que ser feito. Percebe como é que funciona? Mas como multidão, um vai dar uma coisa, outro dá outra. Um joga uma pedra, outro dá uma rasteira. Caiu, pronto. No que caiu, aí todo mundo pisa. E essa é uma grande lição para nós. Existem coisas que individualmente os homens é possível que não consigam fazê-lo, mas que coletivamente pode fazer. Isso tanto para o bem quanto para o mal, viu, irmãos? O exemplo que eu estou dando é tanto para o bem quanto para o mal. Vou dar para o bem agora, o mesmo exemplo para o bem. Se eu pegar um microfone aqui e for irmão por irmão, dizendo assim, irmão, cante o hino nacional completo, sem erro. Já fizeram esse teste. As estatísticas vão me mostrar que apenas 5% das pessoas que tem aqui é possível que cante o hino nacional sem erro. Mas só precisa uma pessoa ter a letra do hino nacional e a voz dela ser ouvida para que todos nós cantemos. Por incrível que pareça, individualmente não vamos conseguir, mas coletivamente nós podemos conseguir. Socialmente falando, isso tem um nome. É isso a que chamam de sinergia. É quando a soma do todo se constitui maior do que as suas partes individuais. Sinergia.
E essa sinergia, ela pode correr tanto para o bem como para o mal. Não é à toa, irmãos, que muitas pessoas acreditam que juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. De fato, se nós nos unirmos para fazer o bem, juntos nós vamos fazer coisas que individualmente nós não faríamos. E é aí aonde reside toda a minha esperança, naquilo que representa a missão da igreja, quando compreendida. Porque no poder do Espírito Santo do Senhor, quando a igreja cumpre a sua missão, ela é poderosa, porque essa sinergia, ela é proporcionada pelo Espírito Santo que dá produtividade. Das coisas que nós precisamos lutar, irmãos, porquanto igreja do Senhor, é necessário que nós lutemos pela nossa união. É por isso que a união no corpo de Cristo é algo que é visto como um tesouro. É por isso que vemos salmos, como o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É por isso que a questão da união ela é tão enfatizada. Porque como ferramenta nas mãos de Deus, como corpo vivo do Senhor, nós podemos fazer muitas coisas que individualmente não faríamos. Eu dei um exemplo positivo, mas o exemplo que nós vimos aí, ele foi negativo. Mas se lembre desse princípio. Por último, sabedoria. Fazer o certo do jeito certo. E quem mostrou essa sabedoria foi o oficial. Analisou a situação, debelou essa turba, e de uma forma mais ampla, nós podemos enxergar que esse incidente vai mostrar que Roma não vai ter nenhuma acusação contra o cristianismo, porque os cristãos nem os judeus erraram. Quem não deve, não teme. Os cristãos, sendo inocentes, não precisavam temer os processos legais, se eles fossem devidamente constituídos. Não tenham medo quando vocês estiverem como inocentes, em nome de Jesus, enfrentando dificuldades. Porque quem vai falar por você, ajudando você a falar diante da adversidade, é o Espírito Santo do Senhor. Isso é palavra do próprio Jesus para cada um de nós que somos seus discípulos. Quem foi o pacificador? O escrivão. A fim de acalmar a multidão, o escrivão usou a tática do ourives. Apelou para a grandeza, apelou para a cidade, mas apelou para o processo. Precisamos fazer o certo do jeito certo. Qual é a diferença do ourives para o oficial? É que o ourives, ele tem uma atitude má no seu coração. E o oficial, ele tem o bom senso. Ele é inteligente. Caldo de galinha, oração e bom senso, não vai fazer mal a ninguém. Então, irmãos, eu gostaria de orar por esse texto, e inspirado desse texto que nós lemos. Eu gostaria de orar, colocando diante de Deus as decisões que individualmente haveremos de tomar, sobretudo nas eleições que se aproximam. É necessário ter discernimento. É necessário ter discernimento. É necessário ter bom senso, discernimento e paz. Sabedoria. Sabedoria é algo que Deus dá e não joga em rosto. É isso que Tiago nos mostra. E aqui mais uma palavra, irmãos. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Acalme o seu coração. O Senhor Deus Todo-Poderoso é Ele quem institui governos, mas também derruba governos.
é Ele. Quem é que vai ganhar a eleição dia 30? Quem vai ganhar sempre é o Senhor. Porque só vai subir quem Ele permitir. Nós já tivemos casos, aliás, um caso aqui no Brasil, em que um representante ganhou a eleição de forma indireta. Ganhou a eleição, mas não governou. O nome? Tancredo Neves. Ganhou, mas não assumiu. Ganhou, mas não assumiu. E há até uma brincadeira nisso, porque quem assumiu foi o vice, o do bigodão, Sarney. Você lembra disso? As pessoas faziam chacota com a ascensão de Sarney ao governo. Irmãos, eu tenho mania por livro de história. Mania. E havia uma piada engraçada na época. Eu vou contar porque eu não gosto de perder o tempo. A brincadeira é que Sarney foi visitar Tancredo. Tancredo naquela situação, deitado. Tudo isso é brincadeira, né, irmão? A gente sabe que... Mas é engraçado, tem a ver com o momento. E Sarney chegou e disse, Tancredo, o que é que você precisa, Tancredo? Diga, Tancredo, diga alguma coisa. O que é que eu posso lhe ajudar? E Tancredo, você pode me ajudar. Diga, Tancredo, diga. Tira o pé do tubo de oxigênio para eu respirar um pouquinho. Pronto. Essa foi uma das piadas que refletiam a época do momento. Mas isso não retira o fato de que ele ganhou a eleição, mas não assumiu. Ele ganhou a eleição, mas não assumiu. O exemplo fica. As palavras passam e o exemplo fica. Então, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a ficar aí para que nós fizéssemos essa oração. Discernimento é dom espiritual. Dom de discernimento. Sabedoria é algo que Deus dá e não joga em rosto. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Coloque a situação diante do Senhor, ore. O texto diz, o Deus de paz seja o juiz no teu coração. Faça o que deve ser feito com paz no seu coração, em oração. A decisão é sua, meu irmão. Que Deus abençoe você. Maior do que tudo isso, foi o Senhor Jesus que nos resgatou. E que nós possamos encarar isso com paz. Fazer o que precisa ser feito, sem ansiedade no coração e com paz. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E nós queremos colocar como igreja, diante do Senhor, a nossa vida. Entendemos, Pai, que no final desse mês, uma grande decisão haverá de ser tomada. Essa decisão tem mexido com as pessoas, deixando-as ansiosas, deixando-as hostis, mexendo com os ânimos, mexendo com aquilo que muitas vezes do velho homem está dentro de nós e ressurge com raiva, com hostilidade nesses momentos. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida. E queremos Te pedir, Deus, que o Senhor nos dê graça para poder viver tudo isso, suportar com firmeza de vida, mas também que o Senhor nos dê sabedoria para fazer o certo do jeito certo. Bom senso como esse oficial. Precisamos ser agentes de pacificação e que essa paz comece em nós, no nosso coração. Calça os nossos pés com o evangelho da paz, como diz o texto de Efésios, e que haja paz nos nossos lares.
Que haja paz no ambiente de trabalho. Que haja paz em nossa família. Pai, nós colocamos diante de Ti